Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura, Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconheceram a personalidade dessa foto? Não? É conhecidíssimo em Sorocaba, hein? Muito querido. Aliás, eu fui outro dia, vou dar uma dica para vocês. Eu fui na Toresquini outro dia e ele é amicíssimo do cara da Toresquini. Há algum tempo atrás eu fui na casa do Marquinho da Artmake, ele estava fazendo uma pizzada lá. Sensacional. É, você já sabe quem é, né? Lógico, é o Ricardo Reis, gente. Ricardo, obrigado por você ter aceito o convite, participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite. É uma honra, viu, Ricardo? Sabe que você mora no nosso coração, né? Obrigado. Ricardo, sorocabano? Sorocabano, nascido aqui, criado aqui, há 46 anos já. Onde nasceu? Eu nasci na General Carneiro, no Evangélico. No Hospital Evangélico. E morou no bairro lá da General Carneiro a vida toda? Eu morei ali na Santa Terezinha primeiro, depois fui para o centro, na Professor Toledo, né, que nós... Fui criado praticamente na Professor Toledo. Depois voltamos para Santa Terezinha, na antiga casa, que meu pai acabou reformando lá, e daí nós moramos, até eu casar, fiquei ali na Santa Terezinha, morando na Santa Terezinha. Quando você morou lá de pequenininho, você era da turma do João Gabriel, daquela turma lá? A mesma turma. Eu comprava do velho Laurindo na padaria Leve Pão, ia buscar pão na esquina ali, vizinho. E a molecada, É delícia aquele Zé, bairro, Gabriel, né? o Laurinho, toda a turminha lá que é do bairro lá, né? Vocês o João Gabriel continua lá, né? Não Continua. mudou até hoje, fez uma casa bonita lá e continua. Aliás, os negócios, todos deles estão por ali, né? O irmão dele tem também um negócio de fermento ali. Então, concentrado ali as origens ficaram Aliás, ali desculpa, o fermento é dele. O irmão tem um negócio de plástico, né? Borracha. De borracha, Soroflex. Isso, Soroflex, isso. E você saiu de lá com quantos anos? Eu saí quando eu fui casar, com 28 anos de idade. 28. Então você era torcedor do Santa Terezinha ou não? Não, no futebol era mais o São Bento, né? Mas você sabe que o Santa Terezinha tem um timão, né? O Madia, sim, o Moinha, era um certeza, timaço, né? Do Campeonato Varziano, né? E você estudou em que escola ali? Eu estudei primeiro no Getúlio Vargas, que era vizinho ali também, até o primário, e depois fui fazer o ginásio no Estadão. No ginásio também ali perto, do lado. E o colegial no Estadão, eu fiz. Então fiquei ali, mudou só de portão, né? Porque é uma escola do lado da outra. E fez faculdade depois? Aí eu fiz a faculdade, fiz matemática na Faculdade de Filosofia, ali onde hoje é o colégio Dom Aguirre. Professor de matemática, Professor de matemática. É bom de cálculo, então? Faço as minhas contas. Por isso que ele está rico, professor de matemática, o homem sabe calcular como ninguém. Quando eu precisava, eu vinha aí para você fazer os cálculos para mim. Lecionei de 87 até 97, eu lecionei. Lecionei 10 anos e, paralelamente, já dentro da área imobiliária, né? No final, reduzia a questão... Comitantemente, você dava aula e trabalhava reduzia a questão das aulas, ficando só à noite e, durante o dia, fazendo a parte imobiliária, né? Isso a partir de... Isso nós começamos... Já tinha quantos anos, mais ou menos? De 87 eu comecei a lecionar e fui até 97. Então, nessa época eu tinha 20 anos, em 87. E até os 20? Chegou a trabalhar ou... Trabalhei. Ou tinha o patrocínio? Não, nós trabalhamos. Eu trabalhei anteriormente numa loja de roupa que a minha mãe tinha, Chama Boutique, então nós vendíamos roupa. Então, essa era a profissão. Você ou seus irmãos ajudavam também? Eu e o Júlio, né? Você e o Júlio. Que o Otávio é bem mais novo, né? Então ele não Raspinha de taxa. Não pegou essa fase. Mas nós tocávamos a loja que era Chama Boutique na Rua Amazonas. Tivemos por muitos anos lá vestindo. Até hoje eu tenho clientes que eram clientes da loja. Da loja, da boutique. E vocês pararam, a loja sua mãe parou? A loja, daí minha mãe aposentou também e parou com a loja, fechou. Hoje está lá o imóvel, hoje é um escritório despachante ali vizinho
da Catarina Reze, Sei. onde tem a ateliê dela ali. Do lado ali era a loja nossa. Nós trabalhamos por muitos anos a Chez Moi Boutique. Viu? E conta uma coisa, e aí como eram os bailinhos, como é que foi como eram as paqueras na sua época, da adolescência? Viu? Eram os bailinhos feitos na garagem, feitos na casa de um, na casa de outro. Você pegou essa época, o bailinho na garagem? Coisa muito boa, né? Onde a gente se reunia, né? E era dançava, domingo à tarde os bailinhos, né? E dançava até com a vassoura, né? A vassoura era para poder disputar a menina, né? Dava a vassoura pro colega e daí você saía com a menina do outro lado lá e o outro ficava com a vassoura. Ia mudando, né? Aí a época de Sorocaba Clube, né? Chegou a pegar também. De recreativo, né? Que a gente frequentava o clube de campo, só que o clube de campo era mais a parte de piscina, de esporte, não tinha a parte tanto social. O social era mais o Sorocaba Clube ali na Praça Coronel Fernando Prestes, né? Que a gente frequentava. Saía de um clube e entrava no outro, né? Para poder ver se sobrava alguma melhor, coisa. Onde estava melhor o ambiente. E sobrava ou não? Agora eu vou entregar você. Alguma coisa sempre sobra. Ricardo, é o seguinte, e quando você começou aos 20 anos a lecionar... Mas antes disso ainda teve o porquê que você falou da pizza aí e tal, que nós nos encontramos na casa do Marquinho lá fazer uma pizzada anos atrás, mas o gosto veio por uma situação de um acidente de percurso, que meu pai assumiu uma pizzaria que estava em andamento, em Araçoiaba da Serra, que era a pizzaria Ponto de Encontro. Só que a gente só abria de final de semana, porque Araçoiaba nessa época... Eu estou falando dessa época há 28 anos atrás, mais ou menos, eu tinha 16 anos, mais ou menos nessa época, 16 anos de idade, e estudava no Estadão, fazia o colégio de manhã, na sexta-feira, no final do dia, depois do almoço, eu ia para Araçoiaba e ficava até domingo de noite, até fechar para poder voltar. E chegou num determinado momento, essa pizzaria, os funcionários... só tinha movimento de final de semana, e o que acontecia? Eles arrumaram outro emprego. E aí você aprendeu o ofício, e aí quem que era o pizzaiolo? Eu era o pizzaiolo. E tocamos lá por 2 anos até fechar lá, fechamos, desativamos, mas foi uma ótima experiência nesse período, era a pizzaria Ponto de Encontro. Então, final de semana, sexta, sábado... Daí domingo, veio só para dar aula, né? E aí veio o gosto da Fazer pizza. A pizza. É isso. Hoje é só por hobby, só por lazer. Né? Mas é um craque, hein? Não, a gente... Quem já comeu, fala bem, né? Sua pizza é muito boa. Mas aí, aos 20 anos, você, depois dessa pizzaria, depois de vendida, vocês voltaram para Sorocaba e você daí ficou lecionando? Não, Sorocaba sempre nós tivemos. Sim, mas daí você parou de ir para lá e começou a trabalhar só aqui, lecionando aqui. Isso. Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer?
Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia, mais um empreendimento de sucesso. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com o programa Personalidade, nosso entrevistado de hoje, Ricardo Reis, que agora sim vai contar pra gente, depois da pizzaria, ele retornou a Sorocaba, não que ele tenha saído, mas as suas atividades retornaram a Sorocaba, e ele passou a daí dar aula e fazer corretagem durante o dia. Conta pra gente um pouco disso. Você fechou, venderam a pizzaria. Aí vendemos a pizzaria. Voltou para Sorocaba, aí, a atividade comercial. A atividade comercial. E lecionando, né, dando aula de matemática. Em várias escolas, no estado, né? Início de carreira você tem que se virar. Piedade, Araçoiaba, Sorocaba, viu? Corria para cá, corria para lá e lecionando. Paralelamente, iniciei dentro do ramo imobiliário. Isso hoje já estamos um pouquinho mais de 20 anos dentro do ramo imobiliário. Conta uma coisa, o que, por exemplo, o que te levou? Você dava aula, quanta gente assim, por exemplo, você era um bom professor, tinha bastante aulas, lecionava em várias cidades. Isso não que fosse um senhor salário, mas era um bom salário, desde que você tivesse um número elevado de aulas. O que te levou, o que te fez, falou, não, tá bom assim, mas eu quero uma coisa maior. Era isso? Você queria mais do que professor? O problema hoje do magistério em si, é a realidade que hoje nós estamos falando coisa aí de quase 20 anos atrás, essa situação, são a falta de reconhecimento dos próprios alunos, do próprio Estado em si. Então, professor, infelizmente, meus pais são professores de formação, de origem, quando o professor realmente era reconhecido, quando o professor é reconhecido não só com relação ao respeito, e sim também na parte financeira. Porque hoje, infelizmente, você não pode dar uma vida digna para os seus filhos sendo um professor. Infelizmente, essa é essa a realidade. Então, gosto, hoje ainda tenho até ex-aluno meu que veio a ser funcionário aqui da imobiliária, contratei ex-aluno meu aqui para ser funcionário, então tenho um carinho grande por ex-alunos meus que passaram durante esses 10 anos, foram alunos, tinha um bom convívio e gostava de lecionar. Agora, infelizmente, a situação, questão respeito e a parte monetária levou a eu abandonar a área do magistério. Antes de abandonar, começou fazendo os dois juntos. Os dois juntos, simultaneamente. Depois... fui reduzindo, né? Comecei, então durante o dia eu ficava na imobiliária e à noite ainda lecionava, todo dia à noite eu lecionava. Já casado e fazendo 3 turnos de trabalho. Então, nessa época você quer, né, progredir mais rapidamente, então você vai ainda mais atrás do trabalho para que você possa ter. E casado nessa época ou ainda já casado? Um pouquinho depois já estava casado. Casou-se em que ano? Eu casei, estou com 19 anos, então só fazer a conta aí você já diz 19 aí. De casado. 19 anos de casado. Tem filhos? Tenho uma filha, a Carol, com 15 anos de idade, que é a alegria da casa, né? Apesar de ser única, mas é alegria. Até hoje, por enquanto, só deu alegria. Sua esposa? A minha esposa é cartorária, trabalha no 2º cartório de registro, é substituta do oficial do cartório. Depois dessa sua
essa sua fase de ter os 2 empregos juntos, já casado, com filha, a Carol chegando, você partiu para a imobiliária própria. Isso. Você viu que o ramo era bom. Exato. O que te levou a partir para a sua própria imobiliária? Na realidade, essa situação já vem praticamente da época bem de juventude. Porque meu pai, como advogado, isso, vamos falar, coisa de 30 e poucos anos atrás, quem que era o datilógrafo dele? Que foi fazer a datilografia para poder bater os processos, para bater contrato de locação. Eu que fui fazer na Praça 9 de Julho, fui fazer a datilografia para poder fazer o serviço que meu pai não fazia. Ele dava tudo manuscrito e eu que tinha que preparar para ele poder entrar com ação, ou então contrato de locação. E os imóveis, quem que ia receber aluguel? Eu ia lá receber aluguel. Quem ia fazer uma manutenção no imóvel, procurar? Nessa época já de moleque. E meu pai, como advogado, ele administrava imóveis próprios e imóveis de clientes. Então a gente fazia isso aí, não como imobiliária, mas dava todo esse apoio. Aí depois que nós fechamos lá a imobiliária, que veio essa vontade realmente de estar fazendo e abrindo o escritório. Mas como todo negócio no início, ele começa pequeno. Começamos os 3 irmãos. É isso que eu ia falar. Até então, você trabalhava por conta. O Júlio, que é o seu irmão, também trabalhava por conta. Exatamente. E o Otávio também. O Otávio não. O Otávio começou... Otávio fazia outra coisa. O Otávio, ele tinha 18 anos nessa época. Então, ele começou praticamente com a gente. Estava estudando. Então, aí vocês se reuniram, os 3 irmãos, e fundaram a Reis Imobiliária. O escritório nós começamos na Professor Toledo, onde é o prédio hoje, é o prédio do meu pai, onde foi a nossa residência lá, em 2 salas, de 3x4, mais ou menos, com um banheiro, onde tinham 3 escrivaninhas usadas, uma máquina de escrever, uma linha telefônica, nós fizemos uma vaquinha, tiramos dinheiro do bolso para poder comprar. Naquela época, o telefone custava caro. E um fichário onde você tinha lá os imóveis cadastrados. Ia no Cruzeiro do Sul pôr os anúncios de linha no sábado para poder sair no final de semana. Final de semana, o que a gente ia fazer depois que fechava o escritório? Pegava a caminhonetinha e ia colocar placa nos imóveis. Ia fazer vistoria. Eu batia os contratos na máquina de escrever, não tinha computador, perdido. Esse foi o seu começo. Esse é o início da Reis Imóveis. Tem cliente que é cliente... Mas não conta agora não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já, hein? Não sai daí. Caminhante. Caminho não existe. Se faz caminhando. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Um graveto é fácil de ser quebrado, porém, um feixe é mais difícil. Com essa filosofia, buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós, da Edgar Moura Imóveis, temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! No Campolim, em Sorocaba, você encontra um completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Espaço Maru. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial. E ainda, o revolucionário método de redução de gordura Criolipólise. Agende já sua avaliação gratuita. 30 31 35 19.
Espaço Maru, Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar, em frente ao Parque Cassato Maru, no Campolim. Estamos de volta com personalidade aqui na sua Local TV, Canal 25. Nosso entrevistado de hoje, Ricardo Reis, que estava contando um papo aqui gostoso com a gente e eu o interrompi. Mas agora ele vai falar para a gente. Ele estava falando que os clientes hoje falam até para os funcionários dele, olha, ele lavava o copinho descartável para servir outra vez, de tão difícil que é o começo. Não é fácil, né, Ricardo? Não, o início realmente é muito complicado, né? Mas é prazeroso, porque quando você vai construindo, isso é muito prazeroso. Então você olha para trás e vê aquilo que você fez, que você arregaçou as mangas e trabalhou e conquistou, né? Nós aproveitamos um bom momento da cidade, o crescimento da cidade, nós aproveitamos esse boom da cidade e soubemos colher os frutos. Graças a Deus, hoje a gente tem uma boa estrutura em detrimento a esse trabalho que teve e ao próprio crescimento da cidade. Que quem está no ramo acaba colhendo, né, os frutos. Mas o que eu estava contando é até uma passagem que nós temos clientes aí de mais de 20 anos aqui na carteira, e hoje às vezes a gente está numa roda aqui tomando um café e o pessoal vem falar que, viu, e o Reis, mas o Reis está bem e tal, não sei o quê, viu? Mas eu conheço o Reis, vocês não conhecem, eu sou cliente de mais de 20 anos. Eu lembro do Reis quando ele lavava o copinho descartável, viu, para poder servir, quando ele pegava e fazia macumba, viu, com caldo quinor, porque o frango não tinha o dinheiro para comprar o frango, viu? Mas, exagero. Mas é o que falo. O começo é difícil. Começo. Então, realmente, nós começamos os três aí, né, a empresa, e soubemos trabalhar e aproveitar o bom momento. E os três irmãos, em momento algum, tiveram algum problema societário, sempre se deram bem? Graças a Deus, nós trabalhamos em conjunto, já são mais de 20 anos que nós trabalhamos, dividimos aí as funções, as tarefas, é isso que eu ia falar. E estamos no campo, né? Ou seja, estamos no dia a dia, acompanhando todo o negócio, na linha de frente, e para que a coisa realmente aconteça. E aconteça de forma que você fique frutos bons. Qual o segredo da Reis Imóveis? Esse sucesso, esse boom. Você falou, acompanhamos o crescimento de Sorocaba, soubemos aproveitar essa oportunidade, mas só a oportunidade não garante o sucesso de vocês. Não. Teve aí uma pitada, algo especial de vocês. Onde vocês acertaram? Onde vocês direcionaram todo o esforço de vocês nesse crescimento da Reis? Eu acredito que primeiro você é da cidade, então você já é nascido e criado aqui. Então isso já é uma credibilidade. Viu? É uma credibilidade. Então nós temos um histórico aqui desde nascença. Então hoje eu tenho cliente que foi a diretora minha no Getúlio Vargas, e que é cliente minha aqui, que eu administro. Tem um colega que estudou junto comigo, que nós brincávamos junto, e que hoje está aqui dentro. Agora mesmo, você chegando aqui no escritório, eu estava atendendo quem? O neto do seu Rubens Cardieri. Ele que estava aí. Seu Rubens, já fiz muitos negócios, hoje eu já estou trabalhando com a terceira geração. Então, isso é uma coisa que leva você a cada vez mais conquistar. Fazendo o trabalho certo, com dignidade, sempre dando o respaldo para o cliente, fazendo de forma que hoje, mais do que qualquer propaganda, é o cliente satisfeito. Esse cliente satisfeito, ele traz outro cliente. O que impulsionou mais nessa trajetória da Reis? A venda de novos empreendimentos, imóveis de terceiros, locação ou compra e venda? Eu acho que aí, Pedica, é uma situação em que você é uma somatória. Nós hoje trabalhamos com todos os setores.
seja na área de terceiro, que nós temos uma carteira muito boa, seja na área de lançamento também, e administração, que você tem o dia a dia aqui, que hoje a nossa carteira é uma carteira muito boa, inadimplência quase que zero, então, mas é o dia a dia nosso. Então eu não diria assim que foi todos foram importantes. Eu acho que todos são importantes até hoje. E nós não deixamos ou privilegiamos um segmento em detrimento ao outro, porque eu acho que todos fazem parte. Porque o cliente que tem um imóvel aqui administrado, que é bem atendido, é o cliente que vai comprar outro imóvel. E que o filho dele vai vir comprar outro imóvel aqui. Porque o pai tem um imóvel aqui administrado há 10 anos, há 15 anos. Então, não, vai lá, você vai falar com o Reis. Você vai conhecer o Reis lá e ele vai atender. Então, hoje, já eu trabalho a segunda geração. Alguns casos, apesar de eu ser novo no mercado, já estou pegando até a terceira geração. Então, eu acho que para nós, isso aqui eu hoje vejo, no meu caso, como fosse uma coisa que é prazeroso. Eu ia fazer eu só não venho domingo aqui no escritório porque não pode. Porque a esposa não deixa. Porque senão domingo eu venho. Mas sábado de manhã, você pode passar aqui 9 horas da manhã e eu tô aqui, a não ser que eu esteja viajando. Eu falo, para eu poder descansar, eu tenho que viajar. Se eu estiver aqui em Sorocaba, eu vou estar dentro do escritório, porque é uma situação realmente prazerosa. Eu tenho um outro cliente, que também é cliente antigo de carteira aí, que ele fala, até uma comparação bem simples, né? Ele fala, Ricardo, você parece um pé de alface que é jogado no meio de um galinheiro. Quando você entra no escritório, todo mundo quer dar uma bicadinha. Então é mais ou menos assim. Então eu gosto disso. Eu ia fazer uma pergunta, mas dispensa. O sucesso dele. Qual o segredo do sucesso? Mas o segredo é esse que ele falou. Dedicação. É a dedicação, é estar aqui, é acompanhar, é atender a primeira, a segunda, já está atendendo a terceira geração. E o que acaba o boca a boca fazendo propaganda, que é a melhor propaganda no mundo, é o boca a boca. Cliente satisfeito, fala para mais outros clientes. E isso acaba aumentando a carteira. É uma pena, a gente ficaria aqui horas e horas batendo papo, mas televisão o tempo é curto, mas eu quero encerrar o programa fazendo um bate-bola com você. Vamos lá? Opa, vamos lá. Família. Primeiro lugar. Sucesso. Trabalho. Um momento inesquecível. Nascimento da minha filha. Um ídolo. Ídolo, Deus. Uma música. Emoções. Uma viagem. Viagem. Litoral nordestino. Um sonho, Ricardo. Um sonho? Realizar aquilo que a gente se propõe, agradar as pessoas, eu acho que é isso aí. Quem é Ricardo? Ricardo é uma pessoa nascida em Sorocaba, criada, uma pessoa simples, uma pessoa que procura cumprir com as suas obrigações, tentar cada vez mais você trazer felicidades, né? Realizar sonhos, porque hoje a venda do imóvel não é só o negócio, mas é a realização de um sonho. É isso. Este é Ricardo Reis, empresário, professor, pai de família e uma grande personalidade. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento.
Edgar Moura, Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.